Policiais prendem homem negro no aeroporto. Depois choram ao saber a verdade. Dr. Marcelo Silva estava com pressa no aeroporto de Brasília quando foi abordado pelos agentes de segurança. Sua bagagem havia chamado a atenção dos detectores e agora ele se via algemado diante de centenas de passageiros que paravam para filmar com seus celulares. Os agentes Ricardo Souza e Paulo Mendes o conduziram firmemente em direção à sala de interrogatório, ignorando completamente seus protestos desesperados de que tinha um compromisso urgente que não podia perder. "Por favor, eu preciso embarcar nesse voo", implorava Marcelo, suas palavras ecoando pelo corredor, enquanto pessoas sussurravam e apontavam. "Vocês não entendem. Há pessoas esperando por mim." "Todo mundo tem pressa aqui, amigo", respondeu Ricardo com indiferença, ajustando as algemas. "Mas transportar material suspeito é crime grave." "Que material suspeito?" Marcelo tentava manter a calma, mas o desespero começava a tomar conta de sua voz. "Eu sou médico, tenho todos os documentos." Paulo revirou os olhos. "Quantos já ouvimos essa história, não é, Ricardo? Todo mundo é médico, advogado ou empresário quando é pego com algo estranho na bagagem." Na sala de interrogatório, Marcelo foi instruído a sentar numa cadeira de metal frio, enquanto os agentes começaram a examinar sua mala com luvas de borracha. O ambiente estava tenso, iluminado apenas por uma lâmpada fluorescente que piscava ocasionalmente. "Olha só o que temos aqui", disse Ricardo, retirando cuidadosamente uma pequena urna de madeira elaboradamente decorada. "Quer explicar o que é isso?" Marcelo engoliu em seco, sentindo as mãos tremerem. "São cinzas, mas não é o que vocês estão pensando. Eu posso explicar tudo se me derem uma chance." "Cinzas de quê?" perguntou Paulo, suspeitando. "E por que transportar isso sem declarar adequadamente?" "É complicado." Marcelo hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "São cinzas de uma criança muito especial para mim. Eu estava voltando de uma missão médica em Moçambique quando recebi a notícia que ela havia partido. A família me pediu para trazer os restos mortais de volta ao Brasil. Os dois agentes trocaram olhares céticos. "História muito conveniente", comentou Ricardo. "Todo traficante tem uma história tocante preparada. Vamos ver que tipo de documentação você tem aí." Marcelo indicou sua pasta com a cabeça. "Meus documentos estão na pasta preta. Sou formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho especialização em pediatria e trabalho em missões humanitárias há 15 anos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando." Paulo abriu a pasta e encontrou diplomas, certificados e uma carta lacrada com selo oficial. Mas sua expressão permaneceu desconfiada. "Qualquer um pode falsificar documentos hoje em dia", murmurou, embora algo em seu tom sugerisse que estava começando a duvidar de suas próprias suspeitas. "Por favor." Marcelo se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com urgência. "Liguem para o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Perguntem pelo Dr. Fernando Oliveira. Ele é meu chefe. Ele pode confirmar tudo." Ricardo suspirou impaciente. "Não temos tempo para ficar verificando a história de todo mundo que passa por aqui. Você vai ter que aguardar o protocolo completo." "Mas vocês não entendem." Marcelo se levantou bruscamente, fazendo os agentes colocarem as mãos instintivamente em seus equipamentos. "A família está reunida hoje para o funeral. Se eu não chegar com essas cinzas, eles não poderão realizar a cerimônia. Essa criança, ela significava tudo para eles." "Senta aí", ordenou Paulo, apontando para a cadeira. "E pare de tentar nos manipular com histórias dramáticas." Marcelo obedeceu, mas suas mãos continuavam tremendo. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de falar novamente. "Vocês querem saber a verdade completa? Tudo bem. Essa criança não era qualquer criança para mim. Ela era a filha da família que salvou minha vida quando eu era pequeno." Ricardo cruzou os braços, mas não disse nada, sinalizando para que Marcelo continuasse. "Eu cresci na favela da Serra, em Belo Horizonte. Minha mãe era doméstica e meu pai havia nos abandonado quando eu tinha 7 anos. Não tínhamos nada, absolutamente nada.
Marcelo pausou, suas palavras carregadas de emoção. Quando eu tinha 12 anos, passei muito mal com uma febre altíssima. Minha mãe não tinha dinheiro para me levar ao médico. Eu estava desmaiando na rua quando a família Fernandes me encontrou. Paulo se sentou numa cadeira próxima, sua postura ligeiramente menos defensiva. A dona Helena e o seu José me levaram para a casa deles, chamaram um médico particular e pagaram todo o tratamento. Descobriram que eu tinha pneumonia grave. Se eles não tivessem me ajudado, eu teria... Bem, não estaria aqui hoje. E aí? Perguntou Ricardo, tentando manter o tom profissional, embora sua curiosidade fosse evidente. Aí eles descobriram que eu era bom aluno. Muito bom, na verdade. Mesmo estudando numa escola pública sucateada, eu tinha as melhores notas da turma. A dona Helena me fez uma proposta que mudou minha vida para sempre. Marcelo pausou, limpando uma lágrima que insistia em formar no canto do olho. Ela disse que se eu continuasse estudando e mantivesse boas notas, eles pagariam meus estudos até eu me formar na universidade. Não só o ensino médio, mas a faculdade também. Os dois agentes permaneceram em silêncio, absorvendo a informação. Eu não acreditei no começo. Pensei que era pegadinha ou que eles iam desistir depois de alguns meses. Mas eles cumpriram a promessa. Pagaram minha escola particular, cursinho pré-vestibular, faculdade de medicina, tudo. E a criança? Perguntou Paulo, sua voz mais suave agora. A Beatriz era a filha mais nova deles. Ela nasceu quando eu estava no 2º ano da faculdade. Desde pequena, ela me chamava de tio doutor, porque sabia que eu estava estudando medicina. Ela sempre dizia que quando crescesse, ia trabalhar comigo para ajudar outras crianças. Marcelo sorriu tristemente. Nos últimos 15 anos, sempre que eu voltava de alguma missão médica, ela era a primeira pessoa que eu visitava. Beatriz adorava ouvir minhas histórias sobre os lugares onde eu havia trabalhado, as crianças que eu havia ajudado. Ricardo se aproximou da mesa onde estavam os documentos. E o que aconteceu com ela? Há 3 meses, eu estava em Moçambique participando de uma campanha de vacinação em áreas rurais. Recebi uma ligação da dona Helena me contando que a Beatriz estava internada com uma doença rara no sangue. A voz de Marcelo quebrou ligeiramente. Eu cancelei tudo e voltei correndo para o Brasil. Passei 2 meses no hospital com ela tentando todos os tratamentos possíveis. Consegui que os melhores especialistas do país a examinassem. E funcionou? Perguntou Paulo, embora pela expressão de Marcelo ele já soubesse a resposta. Por algumas semanas, sim, ela melhorou bastante. Tanto que os médicos disseram que eu podia voltar para Moçambique para terminar minha missão. Beatriz insistiu que eu fosse, disse que ficaria bem e que queria que eu continuasse ajudando outras crianças. Marcelo respirou fundo antes de continuar. 2 semanas depois que eu voltei para a África, recebi outra ligação. A doença havia voltado com muito mais força. Quando consegui uma passagem de volta, já era tarde demais para me despedir. Os agentes permaneceram em silêncio respeitoso por alguns momentos. A família me ligou pedindo para que eu trouxesse as cinzas de volta ao Brasil. Eles queriam que ela fosse cremada lá porque foi onde ela passou os últimos momentos conscientes, mas queriam que eu a trouxesse de volta para casa. Ricardo olhou para a urna sobre a mesa com uma expressão completamente diferente. Por que eles não fizeram isso através dos canais oficiais? Porque os trâmites burocráticos levariam semanas ou até meses. E hoje é o aniversário da Beatriz. A família queria realizar uma cerimônia especial hoje, no dia em que ela faria 22 anos. Paulo pegou a carta lacrada que estava sobre a mesa. Posso abrir isso? Marcelo assentiu. É uma carta que a própria Beatriz escreveu para mim antes de partir. A família a encontrou entre os pertences dela e decidiram que eu deveria lê-la durante a cerimônia. Paulo abriu cuidadosamente o envelope e começou a ler em silêncio. Conforme seus olhos percorriam as linhas, sua expressão mudava gradualmente. Ricardo, você precisa ler isso, disse Paulo passando a carta para o colega. Ricardo leu rapidamente e depois olhou para Marcelo com uma expressão de surpresa e algo que parecia vergonha. Ela escreveu sobre você aqui. Diz que você foi a maior inspiração da vida dela. Ela também menciona que estava juntando dinheiro para abrir uma clínica gratuita no bairro onde você cresceu,
acrescentou Paulo, e que queria que você fosse o diretor médico. Marcelo fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Essa era a surpresa que ela estava preparando para mim. Ela havia conseguido convencer alguns empresários amigos da família a investir no projeto. Tudo estava praticamente acertado. E agora? Perguntou Ricardo. Agora a família decidiu continuar com o projeto em memória dela. É parte do que vamos discutir após a cerimônia de hoje. Os dois agentes se entreolharam, claramente desconfortáveis com a situação. Doutor Marcelo, começou Paulo hesitantemente. Nós precisamos fazer algumas verificações de praxe, mas... Nesse momento, a porta da sala se abriu e entrou o supervisor dos agentes, capitão Carlos Rodrigues, um homem de 50 e poucos anos com expressão séria. Como está a situação aqui? Perguntou ele, olhando diretamente para Marcelo. Capitão, disse Ricardo. Talvez o senhor devesse dar uma olhada nestes documentos. Carlos pegou os papéis e os examinou cuidadosamente. Depois olhou para a urna. Transporte não autorizado de restos mortais? Perguntou. Na verdade, senhor, Paulo interveio. A situação é mais complexa do que pensávamos inicialmente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Carlos ouviu em silêncio, enquanto Paulo resumia a história de Marcelo. Quando terminou, o capitão permaneceu pensativo por alguns momentos. Doutor Marcelo, por que não declarou adequadamente o conteúdo da bagagem no check-in? Capitão, eu tentei, respondeu Marcelo. Mas a funcionária da companhia aérea me disse que precisaria de uma documentação especial que demora dias para ser emitida. Ela sugeriu que eu declarasse como objeto pessoal de valor sentimental para poder embarcar hoje. E você seguiu essa orientação inadequada, concluiu Carlos. Sim, senhor. Eu sei que foi um erro, mas eu estava desesperado. A cerimônia é hoje e a família está esperando há 3 meses por esse momento. Carlos se dirigiu aos seus subordinados. Vocês verificaram os documentos médicos dele? Ainda não tivemos tempo, capitão, admitiu Ricardo. Então façam isso agora e liguem para o hospital que ele mencionou. Enquanto os agentes faziam as verificações, Carlos se sentou à frente de Marcelo. Doutor, mesmo que sua história seja verdadeira, há protocolo a ser seguido. Transporte inadequado de material biológico é uma questão séria. Eu entendo perfeitamente, capitão, mas eu não sabia que haveria tanta burocracia. Em 15 anos de viagens médicas, nunca enfrentei uma situação como essa. Conte-me mais sobre seu trabalho, pediu Carlos, genuinamente interessado. Marcelo respirou fundo. Trabalho principalmente com organizações humanitárias em países africanos. Minha especialidade é pediatria, mas em missões de campo você acaba fazendo de tudo. Já trabalhei em campos de refugiados, regiões com surtos de doenças, áreas de conflito. E por que escolheu esse tipo de trabalho? Por causa da Beatriz, na verdade. Quando ela era pequena, sempre me perguntava sobre as crianças que eu atendia. Ela dizia que queria que eu salvasse muitas crianças pelo mundo para compensar o fato de eu ter sido salvo quando pequeno. Carlos assentiu lentamente. Uma menina sábia. Era mesmo. Ela sempre dizia que nossa vida só tem sentido quando a usamos para ajudar outros. Foi ela quem me convenceu a largar um emprego bem pago em um hospital particular para me dedicar integralmente às missões humanitárias. Nesse momento, Ricardo retornou com um telefone na mão. Capitão, liguei para o hospital. Confirmaram tudo. Dr. Fernando Oliveira quer falar com o senhor. Carlos pegou o telefone. Dr. Fernando, aqui é o capitão Carlos Rodrigues, da segurança do aeroporto. Sim, estamos com o Dr. Marcelo Silva aqui. Entendi. Sim, claro. A conversa durou alguns minutos, durante os quais Carlos fez várias anotações. Obrigado, doutor. Isso esclarece muito, disse antes de desligar. E então? Perguntou Paulo. Dr. Fernando confirmou tudo. Inclusive me contou algumas coisas que o Dr. Marcelo não mencionou. Carlos se virou para Marcelo. Por que não nos disse que o senhor fundou uma clínica gratuita no bairro onde cresceu? Marcelo deu de ombros. Não achei relevante para a situação atual.
e que o senhor trata aproximadamente 500 crianças por mês sem cobrar nada. Capitão, isso não muda o fato de eu ter cometido um erro com a documentação. Carlos sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Não, não muda. Mas muda como vamos lidar com isso. Ele se dirigiu aos agentes. Vocês vão acompanhar o Dr. Marcelo até o portão de embarque. Vamos resolver a questão da documentação posteriormente, mas ele não vai perder esse voo. Ricardo pareceu surpreso. Capitão, e o protocolo? O protocolo também prevê exceções em casos humanitários, e esse claramente é um. Marcelo se levantou rapidamente. Obrigado, capitão, muito obrigado. Mas há uma condição, acrescentou Carlos. O senhor precisa se comprometer a regularizar toda a documentação quando voltar. E quero que nos visite para conversar sobre como podemos melhorar nossos procedimentos para casos como este. Claro, com certeza. Enquanto caminhavam rapidamente pelo aeroporto em direção ao portão de embarque, Paulo parecia pensativo. Doutor Marcelo, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como o senhor consegue manter a esperança depois de ver tanto sofrimento no mundo? Marcelo sorriu tristemente. A Beatriz me ensinou que cada vida que conseguimos salvar ou melhorar faz toda a diferença valer a pena. Ela costumava dizer que não devemos medir nosso sucesso pelo que não conseguimos fazer, mas pelo que conseguimos. Ela realmente era especial, comentou Ricardo. Era. E o projeto da clínica que ela planejou vai ajudar muitas outras crianças como eu fui um dia. Eles chegaram ao portão exatamente no momento em que estavam fazendo a última chamada para o embarque. Dr. Marcelo, disse Paulo, se não for muito incômodo quando o senhor voltar, gostaria de conhecer sua clínica. Seria uma honra recebê-los lá, respondeu Marcelo apertando a mão dos dois agentes. E doutor, acrescentou Ricardo, lamento muito pela forma como o tratamos inicialmente. Não foi correto. Marcelo balançou a cabeça. Vocês estavam fazendo seu trabalho. Eu é que deveria ter me preparado melhor com a documentação. Enquanto Marcelo embarcava no avião, os dois agentes permaneceram observando pela janela do aeroporto. Você percebeu como julgamos ele mal desde o primeiro momento? Perguntou Paulo. Percebi, admitiu Ricardo. A gente vê um homem negro bem vestido com algo suspeito na bagagem e já assume o pior. É um problema que a gente precisa trabalhar melhor. Concordo. Talvez devêssemos propor um treinamento sobre isso para toda a equipe. Durante o voo para Belo Horizonte, Marcelo segurava cuidadosamente a urna com as cinzas de Beatriz. Ele releu a carta que ela havia escrito, e cada palavra trazia tanto dor quanto inspiração. Tio doutor, começava a carta, se você está lendo isso, significa que eu parti antes de poder ver nosso projeto se tornar realidade. Mas por favor, não desista. Há tantas crianças que precisam de você, assim como você precisou da minha família quando era pequeno. Promete que vai continuar salvando vidas? Promete que vai abrir nossa clínica? Eu vou estar sempre torcendo por você, de onde quer que eu esteja. Com amor, sua sobrinha do coração, Beatriz. Quando o avião pousou em Belo Horizonte, Marcelo foi recebido no aeroporto pela família Fernandes. Dona Helena, agora com cabelos grisalhos, mas o mesmo sorriso caloroso de sempre, o abraçou longamente. Conseguiu trazer nossa menina para casa, disse ela com lágrimas nos olhos. Como prometi, respondeu Marcelo. Seu José, mais envelhecido, mas ainda imponente, apertou firmemente a mão de Marcelo. Beatriz ficaria orgulhosa de saber que você enfrentou toda essa dificuldade para cumprir a promessa. Ela teria feito o mesmo por qualquer um de nós, disse Marcelo. A cerimônia foi realizada no quintal da casa, onde Marcelo havia sido acolhido tantos anos atrás. Amigos, vizinhos e algumas das muitas crianças que Marcelo havia tratado gratuitamente em sua clínica se reuniram para homenagear Beatriz. Durante a cerimônia, Marcelo leu a carta de Beatriz em voz alta. Não havia uma única pessoa presente que não estivesse emocionada. Beatriz acreditava que nossa missão na vida é retribuir o bem que recebemos, disse Marcelo. Ela planejou uma clínica que será um símbolo dessa filosofia, e nós vamos construí-la. Após a cerimônia, a família se reuniu na sala para discutir os detalhes do projeto da clínica.
Beatriz havia conseguido doações de 3 empresários locais, explicou Dona Helena. O terreno já está escolhido na região onde você cresceu. Ela queria que fosse lá porque sabia que é onde há mais necessidade, acrescentou seu José. E ela insistiu que você fosse o diretor médico, disse Maria, a irmã mais velha de Beatriz. Ela dizia que ninguém melhor do que você entenderia a realidade daquelas crianças. Marcelo segurou a urna com as cinzas de Beatriz. Eu aceito, mas com uma condição. Quero que a clínica se chame Centro Médico Beatriz Fernandes. Ela merece que seu nome seja lembrado por todas as vidas que salvaremos lá. Todos concordaram emocionados. 2 semanas depois, Marcelo recebeu uma ligação inesperada do aeroporto de Brasília. Era o agente Paulo. Doutor Marcelo, espero que não se importe de eu ligar. Consegui seu número com o hospital. Claro que não me importo. Como vai? Bem, obrigado. Na verdade, ligo para 2 coisas. Primeiro, para saber como foi a cerimônia. Marcelo contou sobre a cerimônia e sobre os planos para a clínica. Que maravilha! E a segunda coisa é que conversamos com o capitão e vamos propor um treinamento sobre preconceitos inconscientes para toda a nossa equipe. Gostaríamos que o senhor viesse falar para nós sobre sua experiência. Seria um prazer, respondeu Marcelo. Mas por que esse interesse? Porque percebemos que tratamos o senhor de forma inadequada, baseados apenas em preconceitos. E se isso aconteceu com o senhor, imagina quantas outras pessoas injustiçadas nós não vimos. É uma iniciativa muito importante, Paulo. E há mais uma coisa. Meu filho está terminando o ensino médio e sempre sonhou em ser médico. Será que seria possível ele fazer um estágio na sua clínica? Claro. Quando a clínica da Beatriz estiver pronta, ele será bem-vindo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 meses depois, a construção da clínica estava a todo vapor. Marcelo havia conseguido mais doadores e voluntários, incluindo vários médicos, que se ofereceram para trabalhar gratuitamente algumas horas por semana. Durante uma das visitas à obra, Marcelo recebeu uma ligação do capitão Carlos. Dr. Marcelo, tenho uma proposta para o senhor. Estou ouvindo. Gostaríamos de fazer uma parceria oficial entre o aeroporto e sua clínica. Pensamos em criar um programa onde funcionários do aeroporto poderiam fazer trabalho voluntário lá. Seria fantástico. Mas por quê? Porque sua história nos ensinou muito sobre julgamentos precipitados e sobre o valor do trabalho humanitário. Queremos que nossa equipe aprenda isso na prática. Tenho certeza de que a Beatriz ficaria muito feliz com essa parceria. No dia da inauguração da clínica, 6 meses após aquele encontro tenso no aeroporto, uma multidão se reuniu para a cerimônia. Além da família Fernandes e da comunidade local, estavam presentes o capitão Carlos, os agentes Paulo e Ricardo, e mais de 20 funcionários do aeroporto que haviam se voluntariado para ajudar. Esta clínica existe por causa de uma menina que acreditava no poder da bondade humana, disse Marcelo durante seu discurso de inauguração. Beatriz nos ensinou que quando estendemos a mão para ajudar alguém, criamos uma corrente de bem que nunca acaba. Paulo, que estava na plateia com seu filho de 17 anos, limpou uma lágrima dos olhos. Pai, é por isso que eu quero ser médico, sussurrou o rapaz, para fazer parte dessa corrente. Ricardo, que estava ao lado, sorriu. E é por isso que nós vamos ajudar vocês a conseguir isso. Durante a festa de inauguração, Dona Helena se aproximou de Marcelo. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Perguntou ela. O quê? É que aquele dia no aeroporto que começou tão ruim, acabou sendo o início de algo muito maior do que a Beatriz havia imaginado. Como assim? Ela planejou uma clínica para ajudar crianças carentes. Mas o que aconteceu resultou numa rede de pessoas de diferentes origens trabalhando juntas por um objetivo comum. Isso é muito mais poderoso. Marcelo olhou ao redor e viu funcionários do aeroporto ajudando na distribuição de lanches, agentes de segurança brincando com crianças da comunidade, e seu filho adotivo Paulo Filho já conversando animadamente com outros jovens interessados em medicina. Você tem razão. Beatriz sempre foi mais visionária do que qualquer um de nós. 2 anos depois, a clínica Beatriz Fernandes
havia se tornado referência em atendimento pediátrico gratuito. Mais de 1.000 crianças já haviam sido atendidas, e o programa de voluntários do aeroporto havia se expandido para incluir outros hospitais da região. Paulo, que agora trabalhava meio período na clínica além de suas funções no aeroporto, havia mudado completamente sua perspectiva sobre preconceitos e julgamentos. "Sabe, Dr. Marcelo", disse ele durante uma das tardes em que ajudava na clínica, "meu filho vai começar medicina no ano que vem, e ele sempre diz que foi aquele dia no aeroporto que definiu o rumo da vida dele." "Como assim?" "Ele viu como nós tratamos o senhor no início e ficou envergonhado. Decidiu que queria ser médico para provar que nem todo mundo julga os outros pela aparência." Marcelo sorriu. "E onde ele vai estudar?" "Na Federal de Minas, como o senhor. Ele disse que quer seguir seus passos." "Bem, então diga a ele que sempre terá um lugar aqui na clínica para fazer residência." Ricardo, que também havia se tornado voluntário regular, se juntou à conversa. "Dr. Marcelo, posso contar uma coisa? Aquele dia mudou minha vida também." "Como?" "Eu sempre tive preconceitos que nem percebia que tinha. Depois de começar a trabalhar aqui, entendi como meus julgamentos automáticos estavam errados. Agora sou eu quem dá o treinamento sobre preconceitos inconscientes no aeroporto. E os resultados? Mudaram completamente a forma como nossa equipe aborda situações suspeitas. Ainda fazemos nosso trabalho de segurança, mas com muito mais humanidade e respeito." Naquela noite, depois que todos os voluntários haviam ido embora, Marcelo ficou sozinho na clínica, organizando alguns documentos. Ele olhou para o retrato de Beatriz que estava pendurado na parede principal. "Obrigado, Beatriz", disse em voz baixa. "Você conseguiu criar algo muito maior do que qualquer um de nós imaginou." Ele abriu a gaveta da mesa e tirou a carta que ela havia escrito. Mesmo depois de 2 anos, ele ainda a relia sempre que precisava de inspiração. De repente, seu telefone tocou. Era uma chamada internacional. "Dr. Marcelo, aqui é Dr. Jean-Baptiste, de Cabo Verde. Ouvimos falar do trabalho fantástico que vocês estão fazendo aí no Brasil." "Obrigado, doutor. Em que posso ajudá-lo?" "Estamos tentando montar um projeto similar aqui. Seria possível o senhor vir nos ajudar a implementar o modelo da clínica Beatriz Fernandes?" Marcelo sorriu, olhando novamente para o retrato de Beatriz. "Claro, doutor." "A Beatriz sempre disse que bondade não tem fronteiras." "Perfeito. E, doutor, uma curiosidade. Como vocês conseguiram envolver funcionários do aeroporto no projeto? Achei isso muito interessante." "É uma longa história", respondeu Marcelo. "Mas resumindo, às vezes os piores momentos podem levar aos melhores resultados se soubermos transformar incompreensão em compreensão." 3 meses depois, Marcelo estava em Cabo Verde, ajudando a implementar a segunda clínica Beatriz Fernandes. Paulo e Ricardo haviam conseguido férias para acompanhá-lo e ajudar com a organização. "Nunca imaginei que estaria na África ajudando a montar uma clínica", disse Paulo enquanto pintava uma das paredes. "Nem eu", concordou Ricardo. "Mas sabe o que é mais incrível? É que tudo começou com a gente fazendo exatamente o oposto do que estamos fazendo agora." "Como assim?" "Naquele dia no aeroporto nós estávamos separando, julgando, criando barreiras. Hoje estamos aqui construindo pontes e unindo pessoas." Marcelo, que ouvia a conversa enquanto organizava equipamentos médicos, se aproximou dos dois. "Vocês sabem que isso é exatamente o que a Beatriz escreveu na carta dela?" "O que ela escreveu? Que as pessoas boas do mundo só precisam de uma oportunidade para mostrar sua bondade. Às vezes elas só não sabem como." Paulo parou de pintar por um momento. "Doutor Marcelo, posso fazer uma pergunta que sempre tive curiosidade?" "Claro. O senhor alguma vez ficou com raiva da gente? Naquele dia, quero dizer." Marcelo pensou por um momento antes de responder. "Vocês querem a resposta honesta?" "Queremos." "Fiquei com raiva sim, muito. Mas depois entendi que vocês estavam agindo baseados no que conheciam, nas experiências que tiveram. A raiva não ia mudar isso. Só a educação e o exemplo poderiam. E por isso o senhor aceitou que a gente viesse trabalhar na clínica", disse Ricardo. "Exato. Beatriz sempre dizia que não adianta brigar com a escuridão. É melhor acender uma luz." Naquela noite,
Os três estavam sentados na varanda da casa onde estavam hospedados, observando o pôr do sol sobre o Oceano Atlântico. "Sabe o que eu mais aprendi nestes 2 anos?" disse Paulo. "O quê?" "Que a gente julga as pessoas em poucos segundos baseado na aparência, na roupa, na cor da pele. Mas por trás de cada pessoa há uma história completa que a gente não conhece." Ricardo assentiu. "E que quando a gente para de julgar e começa a escutar, descobre histórias incríveis como a do Dr. Marcelo." "Ou como a história de vocês", acrescentou Marcelo. "2 homens que tiveram a humildade de reconhecer seus erros e a coragem de mudarem." Paulo sorriu. "Meu filho sempre diz que quer ser como o senhor quando crescer. Mas eu sempre respondo que ele já está sendo. Ele está aprendendo a ver as pessoas pelo coração, não pela aparência." "E minha filha", disse Ricardo, "que agora está fazendo enfermagem, diz que quer trabalhar em missões humanitárias. Ela diz que foi inspirada pela história da Beatriz." Marcelo se emocionou. "Sabem, eu tenho certeza de que a Beatriz está feliz vendo tudo isso. Ela sempre dizia que uma boa ação gera outras boas ações, como ondas no lago. E essas ondas chegaram até aqui na África", observou Paulo. "E vão chegar em muitos outros lugares", acrescentou Ricardo. Quando voltaram ao Brasil, uma surpresa os aguardava. A história da Clínica Beatriz Fernandes havia chamado a atenção da mídia nacional e várias outras cidades queriam replicar o modelo. "Dr. Marcelo", disse Dona Helena durante uma reunião na clínica, "recebemos propostas de 15 cidades diferentes. Como vamos fazer?" "Vamos treinar equipes locais", respondeu ele, "e nossos voluntários do aeroporto podem ajudar a organizar a logística." Paulo, que agora coordenava o programa de voluntários, estava animado. "Podemos criar uma rede nacional de clínicas Beatriz Fernandes. E internacional também", acrescentou Ricardo. "Cabo Verde foi só o começo. 2 anos depois dessa conversa, existiam 23 clínicas Beatriz Fernandes espalhadas pelo Brasil, e 5 em outros países africanos. Mais de 500 funcionários de aeroportos de todo o país haviam participado dos treinamentos sobre preconceitos e se tornado voluntários em projetos similares. Paulo Filho, que agora estava no 3º ano de medicina, coordenava um programa onde estudantes de medicina faziam estágios nas clínicas durante as férias. "Pai", disse ele para Paulo durante uma das visitas à clínica original, "às vezes penso como seria diferente se vocês não tivessem parado o Dr. Marcelo naquele dia. Por quê? Porque talvez nada disso existisse. A clínica existiria, mas não essa rede toda de pessoas trabalhando juntas." Paulo refletiu sobre isso. "Sabe, filho, eu acho que a Beatriz planejou tudo isso de alguma forma." "Como assim?" "Ela sabia que o Dr. Marcelo sempre enfrentava dificuldades por ser negro, mesmo sendo médico. Talvez ela soubesse que ele ia passar por alguma situação como aquela, e quis que isso se transformasse em algo positivo." Ricardo, que ouvia a conversa, se aproximou. "Sabe o que eu acho? Que ela escolheu as pessoas certas para transformar. Nós éramos exatamente o tipo de pessoa que precisava aprender aquela lição. E o Dr. Marcelo era exatamente o tipo de pessoa que poderia nos ensinar", completou Paulo. Marcelo, que acabara de chegar e ouviu o final da conversa, sorriu. "Vocês estão dando muito crédito a Beatriz. Ela era sábia, mas não vidente." "Ah, doutor", disse Paulo Filho, "o senhor não acredita que algumas coisas acontecem por uma razão?" "Acredito que as pessoas fazem as coisas acontecerem por uma razão", respondeu Marcelo. "Vocês 2 poderiam ter continuado com os mesmos preconceitos. Eu poderia ter guardado rancor. Mas todos nós escolhemos transformar aquela experiência ruim em algo bom." "E a Beatriz?", perguntou Ricardo. "A Beatriz nos deu as ferramentas. O resto fizemos nós. Naquela tarde, durante o atendimento na clínica, chegou uma família com uma menina de 8 anos que havia sofrido queimaduras. Marcelo a examinou cuidadosamente. "Vai ficar tudo bem", disse ele para a mãe. "Vamos cuidar dela." Enquanto tratava da menina, ela perguntou: "Doutor, por que o senhor ajuda as pessoas de graça?" Marcelo sorriu. "Porque uma vez uma menina muito especial me ensinou que quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando a si mesmo também."
Como? Porque fica feliz por dentro, e essa felicidade se espalha para outras pessoas. A menina pensou por um momento. Então, quando eu crescer, eu também vou ajudar outras pessoas para ficar feliz por dentro? Se você quiser, respondeu Marcelo. Eu quero. Posso ajudar aqui na clínica? Marcelo olhou para Paulo e Ricardo, que assistiam à cena emocionados. Claro que pode. Quando você estiver maior, terá sempre um lugar aqui. Depois que a família foi embora, os três ficaram em silêncio por alguns momentos. É isso aí, disse Paulo finalmente. O quê? Perguntou Marcelo. É assim que a corrente continua. Uma criança de cada vez, uma família de cada vez, uma pessoa de cada vez. Ricardo assentiu. E tudo começou com uma menina que acreditava no poder da bondade e um homem que escolheu honrar a memória dela da melhor forma possível. E dois agentes de segurança que tiveram a humildade de admitir quando estavam errados, acrescentou Marcelo. Paulo sorriu. Meu filho sempre diz que essa é a história mais bonita que ele conhece. Não porque tem final feliz, mas porque mostra que qualquer pessoa pode mudar e fazer a diferença. E porque mostra que, às vezes, os piores momentos podem levar aos melhores resultados, disse Ricardo. Marcelo olhou ao redor da clínica movimentada, com voluntários de todas as idades e origens trabalhando juntos, crianças brincando na sala de espera, médicos atendendo com carinho. Sabem o que a Beatriz diria se visse tudo isso? O quê? Perguntaram os dois em uníssono. Que valeu a pena acreditar na bondade das pessoas. 5 anos depois daquele encontro tenso no aeroporto de Brasília, as clínicas Beatriz Fernandes haviam se tornado uma rede internacional com mais de 50 unidades em 12 países. Paulo havia se tornado coordenador nacional do programa de voluntários, Ricardo dirigia o Instituto de Treinamento sobre Preconceitos e Paulo Filho estava se formando em medicina com especialização em pediatria. Durante a comemoração do 5º aniversário da primeira clínica, centenas de pessoas se reuniram no mesmo quintal onde havia sido realizada a cerimônia em memória de Beatriz. Quando penso em tudo o que aconteceu, disse Marcelo durante seu discurso, me lembro de uma frase que a Beatriz costumava repetir. As pessoas boas estão em toda parte. Às vezes, elas só precisam de uma oportunidade para mostrar sua bondade. Ele olhou para Paulo e Ricardo, que estavam na primeira fila com suas famílias. Estes dois homens me deram uma lição preciosa naquele dia no aeroporto. Eles me ensinaram que julgar as pessoas pelas aparências é um erro que todos nós podemos cometer, mas que reconhecer esse erro e trabalhar para corrigi-lo é o que nos torna verdadeiramente humanos. Paulo se levantou. Doutor Marcelo, posso dizer algo? Claro. Eu queria agradecer publicamente ao senhor por nos ter dado a chance de nos redimirmos. O senhor poderia ter guardado rancor, poderia ter feito uma reclamação formal, poderia ter nos ignorado quando oferecemos ajuda, mas escolheu nos dar uma oportunidade. Ricardo também se levantou. E por nos ter ensinado que o preconceito não é uma falha de caráter irreversível. É algo que pode ser trabalhado, modificado, superado. Hoje somos pessoas melhores por causa dessa lição. Dona Helena, agora com 72 anos, mas ainda ativa na administração das clínicas, pediu para falar. Minha filha Beatriz sempre disse que queria que seu legado fosse medido não pelo que ela conseguiu em vida, mas pelo que sua memória inspiraria outros a conseguir. Olhando tudo isso hoje, sei que ela ficaria imensamente orgulhosa. Paulo Filho, que agora estava fazendo residência na clínica original, também falou. Eu tinha 15 anos quando tudo isso começou. Vi meu pai e o tio Ricardo passarem por uma transformação completa. Aprendi que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Maria, a irmã de Beatriz, que havia se tornado diretora administrativa da rede de clínicas, concluiu: Beatriz sempre acreditou que uma única pessoa pode mudar o mundo se conseguir tocar o coração das pessoas certas no momento certo. Hoje, vemos que ela estava certa. Quando a festa terminou e todos foram embora, Marcelo ficou sozinho no quintal onde tudo havia começado. Ele segurava na mão a carta original de Beatriz, já amarelada pelo tempo, mas ainda perfeitamente legível.
Enquanto relia as palavras dela pela 100ª vez, sentiu uma profunda gratidão. Não apenas pela oportunidade de honrar sua memória, mas por todas as vidas que foram tocadas e transformadas no processo. Seu telefone tocou. Era uma chamada de vídeo de Cabo Verde. Dr. Marcelo, disse Dr. Jean-Baptiste com entusiasmo. Temos novidades maravilhosas. Estou ouvindo. O governo cabo-verdiano decidiu adotar o modelo das clínicas Beatriz Fernandes como política pública nacional. Vamos implementar uma unidade em cada uma das 9 ilhas habitadas. Marcelo sorriu, olhando para o céu estrelado. Beatriz ficaria muito feliz em saber que sua ideia chegou tão longe. E há mais. Representantes de outros países africanos querem conhecer o modelo. Estamos organizando um congresso internacional sobre medicina humanitária e inclusão social. Depois de desligar a chamada, Marcelo caminhou até o pequeno jardim que havia sido plantado em memória de Beatriz. No centro, havia uma placa simples com os dizeres: Beatriz Fernandes. Acreditou na bondade das pessoas. Obrigado, Beatriz, disse ele em voz baixa, por ter acreditado que pessoas como Paulo e Ricardo podiam mudar. Por ter acreditado que pessoas como eu podiam fazer a diferença. E, principalmente, por ter acreditado que o amor e a bondade sempre vencem o preconceito e o medo. Ele dobrou cuidadosamente a carta e a guardou no bolso. Amanhã seria mais um dia de trabalho na clínica, mais um dia de transformar vidas, mais um dia de provar que Beatriz estava certa sobre a natureza humana. Enquanto caminhava em direção ao carro, seu telefone tocou novamente. Era Paulo. Dr. Marcelo, desculpe ligar tão tarde. Meu filho acabou de me ligar do plantão. Aconteceu algo? Aconteceu algo maravilhoso. Ele salvou a vida de uma criança hoje. E sabe o que ele me disse? O quê? Que se sentiu como se a Beatriz estivesse guiando suas mãos durante a cirurgia. Marcelo sorriu, com lágrimas nos olhos. Ela está, Paulo. Ela está em cada vida que salvamos, em cada preconceito que superamos, em cada vez que escolhemos ver o melhor nas pessoas, ao invés do pior. Doutor Marcelo? Sim? Obrigado por nos ter ensinado isso. Obrigado por ter transformado o pior dia das nossas vidas profissionais no primeiro dia de nossas vidas como pessoas melhores. Depois de desligar, Marcelo olhou mais uma vez para a casa onde havia sido acolhido tantos anos atrás, onde Beatriz havia crescido sonhando em mudar o mundo, onde agora funcionava um centro de treinamento para voluntários de todo o país. Ele ligou o carro e partiu, sabendo que no dia seguinte haveria mais vidas para salvar, mais pessoas para inspirar, mais chances de provar que Beatriz tinha razão. As pessoas boas estão em toda parte. Às vezes, elas só precisam de uma oportunidade para mostrar sua bondade. E tudo havia começado com um mal-entendido em um aeroporto, 2 pessoas dispostas a reconhecer seus erros e uma jovem que, mesmo já não estando mais entre eles, continuava transformando vidas através do poder de sua crença inabalável na natureza boa do ser humano. Fim da história. Agora me conta o que achou dessa história e de onde você está nos assistindo. Se você tem alguma experiência parecida para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Paulo e Ricardo tomaram a decisão certa? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.